Capítulo 6 a 8. Logo todos os três, Pride, seu avô e o aldeão, estavam indo para a costa para encontrar os outros habitantes. Orgulho, você treinou sua condição muito bem a ponto de não ficar sem fôlego tão rapidamente. Quem te pediu para ir morar em um lugar tão distante? Alha, você sempre pareceu gostar disso. Quero dizer, a paz e o silêncio. Enquanto os dois conversavam, o navio pirata estava se aproximando. Não demorará muito. Eles chegarão à costa em alguns minutos, disse Rei. Ele podia ver o navio claramente. Asterisco baque asterisco. Haha, capitão. Por que nunca vimos esta ilha antes? Disse um dos piratas. Haha, não importa o porquê. Não parece ser uma ilha tão grande, apenas mate todos os homens, pegue qualquer coisa de valor, assim como as mulheres e crianças. 50 piratas desembarcaram do navio, que ficava próximo à costa. Ao mesmo tempo, os moradores do assentamento que não haviam evacuado reuniram-se nas proximidades para bloquear o caminho dos piratas. Rei, você reconhece algum desses piratas? Disse um dos aldeões, armado com uma espada. Rei, que estava olhando para o Jolly Roger, mergulhou em pensamentos por um momento. Não, eu não os conheço. Provavelmente são piratas ainda desconhecidos que estão no mar há pouco tempo. Não demorou muito para que os habitantes da região se mudassem para a costa para resolver a batalha ali. Oi, capitão. Hehe, você sabe, justamente quando pensamos que teríamos que encontrar cada um deles, eles estão todos se reunindo diante de nós. Haha, bem, às vezes você simplesmente tem sorte na vida. 100 aldeões estavam diante de 50 piratas, armados até os dentes. Havia um ferreiro na cidade deles. Então todos estavam bem equipados. Realmente não há necessidade de ninguém aqui se envolver em combate. Apenas mantenha a descrição por enquanto e observe os procedimentos, disse Rei enquanto tirava a espada da bainha. Asterisco estrondo asterisco. Rei também não hesitou por muito tempo. Ele imediatamente atacou os piratas nas proximidades. Com delicadeza e velocidade, ele cortou os piratas que apareceram diante dele. Argue! Houve muitos desses gritos para serem ouvidos. Rei matou mais de 9 piratas em pouco tempo. Capitão, o velho parece ser bem forte. O que devemos fazer? TZZ, ele é um homem velho. Provavelmente ficará sem fôlego em pouco tempo. Além disso, somos os mais experientes. Do lado deles, só o velho. Assim que ele for retirado, nós vamos cuide do resto, disse o capitão da tripulação pirata, com um amplo sorriso. Cerca de um quarto de hora depois, Rei já havia eliminado cerca de 30 piratas. O ligeiramente idoso rei ficou um pouco sem fôlego com o movimento constante pelo campo de batalha, atacando os piratas. O orgulho assistiu aos acontecimentos dos últimos 20 minutos. Ele caiu em um leve transe. Vovô Rei, minhas suspeitas foram confirmadas, ele definitivamente não era um fuzileiro naval. Se estivesse, ele teria usado uma das técnicas do Rokushiki. Ele era um ex-pirata, com certeza. Mas pela forma como vi, ele certamente não tinha visto o Novo Mundo. Muito provavelmente, ele só tinha visto a primeira metade da Grand Line. Uma voz tirou Orgulho de sua imersão. Orgulho. É hora de aprender sobre o lado negro dos oceanos. Lembre-se do que discutimos, se você não pode matá-los, imobilize-os. Vivo no mundo de One Piece há pouco mais de um ano e treino todos os dias até não poder mais. Mas tenho que superar isso de novo para matar alguém? O que diabos estou pensando? Isso com minha irmã e aqui não tem mais nada. Ambos tentam entrar na minha zona de conforto sem serem convidados. Então acho que tenho o direito de matá-los. Além disso, vivemos numa época cheia de escória. É hora de me recompor e enfrentar o mundo real. Entendido, vovô. Asterisco etapa asterisco. Asterisco etapa asterisco. O orgulho imediatamente se aproximou dos piratas restantes, que estavam agrupados. Ei, eles mandaram uma criança agora que o velho está ficando sem fôlego? Ili, eu adoraria brincar com ele. Agora tenho medo de ter que despedaçá-lo. Rei estava um pouco exausto. Ele olhou para o processo com um amplo sorriso no rosto. Orgulho, mostre a eles o que você me mostrou. Os piratas não se incomodaram com a explicação do velho. Eles atacaram o menino quando ele se aproximou. Oi, você é meu, gritou um pirata, pronto para cortar o orgulho em pedaços. Medindo a distância, Pride esperou até que o atacante estivesse a 5 metros dele antes de retirar a espada da bainha. Mas algo bastante espetacular aconteceu. De uma forma muito sutil, uma aura roxa envolveu o orgulho. Supressão de gravidade. Asterisco estrondo asterisco. Quase tudo num raio de 5 metros foi esmagado no chão. O pirata que acabará de tentar roubar a vida de Pride ajoelhou-se no chão e recusou-se com todas as suas forças a provar a terra. Asterisco etapa asterisco. Asterisco etapa asterisco. Não, 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 por favor. Vou deixar de ser pirata para sempre. Talvez seja ainda pior. Você sabe que vai morrer, mas não pode fazer nada a respeito. Você deveria ter considerado isso antes. Asterisco sussurra asterisco. O gotejamento de sangue era claramente audível. O gotejamento que escorria da ponta de sua espada. Outra vida humana, e mesmo assim não sinto nada. Por quê? Porque eu matei antes. Ou simplesmente porque esses piratas eram uma escória. Por quê? Porque é tão bom matar. Matar pessoas que roubam as oportunidades dos outros e gostam de se matar é bom de alguma forma. Orgulho pensou com um sorriso no rosto. Não, não. Afaste-se de mim. Você é um psicopata. Gritaram os piratas oprimidos, mal conseguindo se ajoelhar. O medo em seus olhos era palpável. Eles viram um menino sorrindo amplamente enquanto matava pirata após pirata. Pouco tempo depois, todos os piratas restantes estavam caídos no chão, mortos.
As cabeças de quase todos eles estavam faltando. No meio de tudo isso, estava um menino. O sangue estava sobre ele, um sorriso sereno no rosto. Orgulho, disse Rei, preocupado com seu bem-estar, ao se aproximar dele. Está tudo bem. Vamos para casa. Após o massacre, foi seu avô quem o trouxe de volta à realidade e o levou para casa com ele. Assim que eles chegaram, ele queria ter certeza de que Pride estava bem. Afinal, por mais trágico que seja para um menino testemunhar um assassinato, é ainda mais trágico cometê-lo. Na verdade, estamos enfrentando uma era pirata cruel. As crianças são forçadas a aprender a cuidar de si mesmas desde cedo, caso contrário serão cercadas pela morte. No entanto, não há garantia de que isso não leve ao desenvolvimento de transtornos mentais. A conversa que teve com o avô aconteceu há 3 anos. Força e mais força. Nos últimos 3 anos, Pride tem dedicado a maior parte de seu tempo ao treinamento. Ele logo percebeu que quanto mais treinasse, mais poderia desbloquear a memória de Shanks. No entanto, ele foi deixado por conta própria quando se tratou de treinar sua Akuma no Mi. Afinal, as técnicas mostradas no anime de Fujitora eram em sua maioria mais refinadas ou mais avançadas. E isso não ajudou em nada, então ele foi cada vez mais criativo com a invenção de novas técnicas. Ele continuou realizando o mesmo treino todos os dias, sem pausas, além de aumentar as repetições, quase a ponto de o treino do dia seguinte ser demais para ele. Embora não desmaiasse mais, ele voltava para casa todos os dias com profundas dores e encharcado de suor. Seu foco principal estava em sua esgrima e na utilização de frutas do diabo. A cada dia que passava e a cada avanço, a Pride conseguia adquirir cada vez mais o conhecimento de Shanks. Foi uma grande ajuda para sua esgrima. Só então ele percebeu que o próprio Shanks era uma fera de treinamento. Para melhorar o uso de sua Akuma no Mi, Pride passou a maior parte de suas noites tentando levitar itens de seu quintal. No processo, ele descobriu 2 maneiras adicionais de usá-lo. Como todos sabemos, a gravidade está em toda parte. Com muita criatividade, o Pride praticava diariamente não só para fazer as coisas flutuarem, mas também para fazê-las se repelirem ou se atraírem. Foi preciso muita prática. No início, ele mal conseguia realizar as 2 tarefas citadas acima. Porém, com o passar do tempo, a aplicação dessas habilidades melhorou. Mesmo que ele ainda não tenha dominado essas habilidades, ele já tem a capacidade de afetar as pessoas com elas. Mas tudo depende da força do adversário. A tarefa será bastante fácil se o adversário for uma criança. Mas o processo seria mais difícil com um adulto. Ano civil, 1474. Como sempre, o sol brilhava forte sobre a ilha. Até agora, a ilha não foi afetada por nenhum mau tempo nos últimos 10 anos. Um homem jovem podia ser visto após uma inspeção mais detalhada. Ele tinha cabelos pretos de comprimento médio, olhos azuis cristalinos e rosto distinto, além de altura de 1,77 metros. Ele se examinou no espelho, pensando em alguma coisa. Ele ouviu um zumbido dentro dele. ***. Nome, Orgulho. Idade, 14 anos. Extração do modelo Shanks 20%. Habilidades espadachim intermediário. Neste estágio, o espadachim pode fazer uma espada se transformar em uma extensão de sua própria vontade. O espadachim é capaz de cortar coisas que geralmente são mais duras que a própria espada, como certos tipos de pedras ou mesmo aço. Observações aqui, estágio iniciante. Fruta do Diabos, o Shizushi no Mi, progresso 18%. Habilidades. Supressão de gravidade. Alívio da gravidade. Repulsão da gravidade. Atração gravitacional. Orgulho, desça. O café da manhã está pronto. O progresso que fiz nos últimos 2 anos foi tremendo. No início, pensei em ingressar na Marinha para acelerar a integração com o modelo de Shanks, mas subestimei completamente o quão frutífero é o treinamento geral. Embora se torne cada vez mais difícil progredir mais tarde, não há mais necessidade de ingressar na Marinha. Especialmente porque eu não seria o tipo de pessoa que segue ordens em primeiro lugar. Prefiro ser um espírito livre. Eu estarei lá. O Orgulho não deixou seu avô esperar muito. Depois de trocar de roupa, foi direto para a cozinha. Mastigar asterisco. Enquanto os dois estavam sentados à mesa de jantar, festejando com seus habituais ovos e carne, a voz de seu avô ressoou. Orgulho, você sabe que o reino de Breeze é a ilha mais próxima de nós. Um dos meus amigos, um comerciante que vende todos os tipos de mercadorias, veio da última vez e mencionou que em breve adquiriria um item bastante valioso para sua posse. Como ele ainda está em dívida comigo, ele sugeriu que eu fosse buscar o item em breve. Este, no entanto, é um presente para você, então gostaria que você fosse até lá e o pegasse. Apenas fique atento. Procurando por alguém chamado Kozuma naquele local. Ok, vovô. Você pode pedir a Dokai uma carona em seu barco. Não deve demorar muito para chegar lá. Talvez um dia, disse vovô Rei enquanto mastigava. Depois de comer, Pride se vestiu. Ele preparou sua mala para a viagem ao Reino Breeze. Vovô, estou a caminho de Dokai. Ponto de vista de Rei. É incrível ver o tipo de progresso que o pirralho fez nos últimos anos. Ele me envergonhou completamente a esse respeito. Não só sua esgrima estava ficando cada vez melhor. Sua força física também estava aumentando. Nem me fale sobre a utilização da Akuma no Mi, uma habilidade verdadeiramente aterrorizante. Tenho a sensação de que ele será uma pessoa forte em breve. Haha, com certeza você vai adorar esse presente, Pride. O Orgulho provavelmente teve sorte. Dokai concordou sem hesitação. Enquanto Pride esperava do lado de fora, Dokai também arrumou sua mochila.
Depois disso, os dois foram em direção à costa para chegar ao barco dele. Este é meu tesouro, meu orgulho. Vamos indo. Não quero ficar fora por muito tempo, disse Dokai, puxando lentamente seu pequeno barco, que tinha espaço para 2 pessoas, para dentro da água. Várias horas depois. Orgulho, acorde. Estamos quase lá, disse Dokai, olhando para o reino distante. Asterisco bocejar asterisco. Tivemos sorte. Não fomos atingidos por nenhuma tempestade nem nada, disse Pride enquanto se espreguiçava. É muito engraçado, né? Você dormiu quase toda a viagem. Vou dormir um pouco menos na volta. Orgulho sorriu. À medida que o barco se aproximava do reino, a ilha tornou-se visível de longe. Assim como a ilha natal do Orgulho, o reino de Breeze é um mistério. Existem tantos locais lindos que infelizmente não apareceram no anime ou mangá. A ilha certamente parece linda. Está rodeado por uma frota de navios atracados na costa. E parece ser grande, como seria de esperar de um reino. Orgulho refletido quando eles se aproximaram. Asterisco baque asterisco. Boa tarde. Você é mais que bem-vindo para atracar seu barco aqui. Porém, haverá uma cobrança de 500 barrigas por dia para atracar seu barco. Aqui está, disse Pride, e entregou ao trabalhador do porto 1000 frutas silvestres que ele havia recebido de seu avô no início do dia. É meu sincero desejo que você tenha uma estadia muito agradável em nosso reino. Depois disso, Pride testemunhou uma visão cativante. Não é realmente nada parecido com Centaureia. Não só é maior aqui, mas não. O porto em si é tão animado quanto a nossa cidade natal. Então não tenho ideia do estado em que se encontra a cidade deles. Escusado será dizer que não se parece em nada com o lugar de onde ele veio. Embora tivessem apenas algumas centenas de habitantes, este reino está repleto de pessoas. Enquanto as pessoas conversavam entre si, apenas risadas enchiam as ruas. Em particular, nenhum navio pirata estava visível. Claro, não ancorado na costa, provavelmente porque o Reino Breeze está ligado ao governo mundial, já que estes piratas não ousariam se envolver. Pride, quem exatamente estamos procurando, para começar? Meu avô nos disse para ficarmos atentos a um comerciante chamado Kozuma. Ele definitivamente estaria aqui neste reino neste momento, disse Pride enquanto os dois se dirigiam para a cidade. Kozuma? Tudo que você tem é um nome? Que utilidade isso terá para nós? É como procurar uma agulha em um palheiro. Dokai disse cético. Ah, não. Ele deveria ser bem conhecido aqui. Tenho certeza de que, assim que perguntarmos algumas vezes, teremos uma pista. 2 horas depois. Infelizmente, os dois procuraram em vão pelo nome Kozuma. Eles perguntaram por aí. Nenhum deles conhecia ninguém com esse nome. Orgulho, você não acha que seria melhor desistirmos completamente da perseguição e voltarmos? Dokai suspirou. Vamos continuar por mais algumas horas. Se não tivermos uma pista até lá, podemos voltar. Juntos, os dois perguntaram a um número cada vez maior de pessoas se conheciam o nome mencionado acima. Assim, eles gradualmente se aprofundaram na cidade. Kozuma? Ah, você quer dizer aquele comerciante que aparece ocasionalmente para vender suas coisas. Sim, exatamente. Alguma ideia de onde ele possa estar? Perguntou Pride impacientemente. Basta seguir em frente e seguir esse caminho por alguns minutos. Você verá uma pequena loja à sua direita. Comprar. O transeunte desconhecido disse. Pride e Dokai rapidamente seguiram o caminho recomendado. Eles chegaram alguns minutos depois. Conforme descrito, todos os tipos de produtos foram exibidos fora da loja. Asterisco agarrar-se asterisco. Asterisco agarrar-se asterisco. Olá, bem-vindo ao nosso humilde estabelecimento. Como posso ajudá-lo? Disse um jovem. Orgulho, olhando ao redor da loja e não vendo nada de interessante, voltou-se para o jovem. Tem alguém chamado Kozuma por aí? Ah, Kozuma? Um momento, por favor. Kozuma ação. Asterisco etapa asterisco. Asterisco etapa asterisco. Doiu, por que você está gritando? Um homem um pouco mais velho disse. Ele também estava na casa dos 50. Ele estava vestido com um terno. Ele tinha cabelos grisalhos de comprimento médio, olhos castanhos, usava óculos e tinha cerca de 1,80 metros de altura. Kozuma, perguntou Orgulho. Kozuma olhou para ele com as sobrancelhas franzidas. Quem você é, garoto? Meu nome é Pride. Vovô Rei me pediu para comprar algumas coisas para ele. Haha, por que você não disse isso antes? Rei já havia me avisado com antecedência que iria mandar o neto me ver. Você teve sorte de a joia ter chegado ontem. Depois disso, Kozuma saiu da sala por alguns minutos. Ele voltou com uma espada na bainha. Esta espada foi minha compra na casa de leilões West Blue por um preço razoável. No entanto, a espada parece ter vontade própria. É por isso que não me atrevi a retirá-la novamente. O orgulho estava na descrença. Se isso fosse mesmo verdade, Pride queria conferir. Portanto, ele se aproximou de Kozuma e da espada. A bainha era pintada de preto, mas decorada com finos ornamentos dourados gravados. Parecia ser bastante leve. Asterisco sim asterisco. O orgulho desembainhou a espada. Ele ficou chocado. Era uma lâmina negra. Parecia ser uma katana bastante longa com padrões giratórios. O punho também era preto e decorado com uma guarda em forma de cruz. Aquela espada que ele segurava era linda. Kozuma provavelmente não sabia o seu valor. Caso contrário, ele não teria pensado em ser tão benevolente. E você gosta? Eu tenho certeza. Não é uma espada de grau supremo. Ainda falta algo para que seja. No entanto, é definitivamente uma das 21 espadas de grande grau. Existem apenas 5 ou 6 conhecidos até agora. Como encontrei um aqui?
Eu sei a localização de algumas frutas do diabo, como Enel ou Ace. As espadas, entretanto, são uma questão completamente diferente. Quero dizer, claro, a espada de Ryuma que Zoro conseguirá em um futuro distante estará no Thriller Bark. É que Gekko Mori ainda nem nasceu. Quanto à outra espada, embora seja inferior àquela que Zoro consegue na loja de Logeton, esse lugar provavelmente nem existe ainda. Eu amo. Mas antes que Pride pudesse terminar a frase, a espada em sua mão começou a zumbir e chacoalhar. Provavelmente quer medir se sou digno disso. Asterisco TRK asterisco. A loja em si tremeu ligeiramente com o zumbido da espada. O que está acontecendo? Perguntou Kozuma, em pânico. O orgulho olhou profundamente para a espada. Infelizmente, ainda não consegui desbloquear o Aqui do meu conquistador. Então, como faço para convencê-lo? Eu sei muito bem, você é uma espada poderosa. E sei que você me entende. Posso não ser digno de você ainda, mas prometo que mais cedo ou mais tarde serei um dos espadachins mais poderosos de todos os tempos. E quero conseguir isso com você ao meu lado. O orgulho falou essas palavras de sua alma. Uma aura roxa o envolveu. Como a espada podia sentir tanto desejo quanto a convicção do jovem, ela parou de zumbir depois de um tempo. Ele parou de tremer, notou Kozuma. Lentamente, mas com segurança, ele se acalmou. Com seu olhar nunca desviando da espada, ele disse as seguintes palavras. A partir deste dia, seu nome será Tengoku no Sekiri. The Heaven Divider. Asterisco 1 asterisco.